Alô, galera do Na Prática Podcast. Mais um Na Prática sem lero-lero. Aqui não tem conversa fiada. E para hoje temos aqui, ó, um cara que é gente boa, pai de família, 3 filhos, novinho, já tem 3 filhos, cara. Nada mais do que Vitor Guidini, presidente da Sindimol, sócio da Cimol Móveis. Começou uma trajetória... Quanto tempo, Vitinho, na Cimol? Tem uns 20 e poucos anos. Então, cresceu dentro do segmento e hoje, aqui para falar na parte para a gente, literalmente, a sua experiência de vida, porque você começou, sabe que foi esse processo de transição da indústria. Sim. E agora, claro, tem a responsabilidade de conduzir os negócios da família e, claro, dar continuidade. Sempre falo, chegar é fácil, manter que é difícil. E, para isso, vou deixar um tempinho para se apresentar. Quem é o Vitor Guidini? Fala para a gente bem à vontade no Na Prática Podcast. Jefinho, obrigado pelo convite, cara. É sempre bom falar do nosso setor, falar da nossa empresa, falar da gente, né? Uhum. Quem é Vitor Guidini? Vitor Guidini é o pai da Laura, pai do Antônio João, a duplinha que chegou para agitar a galera lá. Pensa nos meninos atentados. Agitado, mas gente abençoado, bom, né? Graças a Deus. Isso aí, foi uma surpresa para todo mundo, mas estamos lá, já fazem 4 anos, a Laura tem 9. Casado com a Larissa, já vai fazer esse ano 12 anos de casado, construindo aí uma família bacana. E do Vitor, tenho 36 anos, agora no final de maio a gente faz 37, dia 30 de maio. Novinho, cara. Cara, andamos umas estradinhas de chão, mas faz parte, né? Para ganhar experiência. E hoje sempre trabalhei na Cimol, né? Empresa fundada pelo meu pai e minha tia, Ademilce, conhecido como Guidini, Anaí. E tô lá desde os 14. Então, passando por 23 anos aí. 24. E tô lá, passei por vários setores, hoje mais na parte comercial, mas também ajudando ao Guidini e Anaí nas demandas diversas lá da empresa. Comercial, né? Comercial. Vender sempre. Se carro parado não pega frete, né? Então você está rodando o Brasil aí, né? Mas também a gente tem que olhar a produção, porque tem que saber até onde pode vender, né? E mais agora, final do ano passado, 2023, a gente assumiu um compromisso maior um pouco, que estou como presidente do Sindimol, né? Junto com a diretoria lá, todos da segunda geração. Então, estamos com um desafio grande, porque a régua foi alta, né? Sim. Teve o Bruno, teve o Guidini, o Paulinho, posso citar também aqui o Luiz Rigoni. Então, grandes nomes e um setor bem representativo na nossa cidade e também pelo Brasil aí, né? Você falou do comercial, a gente tem esse veio, né? Eu costumo dizer que a importância do comercial também para o desenvolvimento de produto, né? Porque quem está na ponta lá que vai entendendo o que o mercado está pedindo. Então, assim, não existe só vender, tem que ter olho no peixe e outro no gato, né? Como produzir bem para poder vender bem. Mas, Vitinho, vamos lá. Me fala como que está representando hoje o Sindimol, no caso, as indústrias de Linhares hoje, como que está ela no cenário nacional, em participação, o que representa, como que ela está nichada? Fala um pouquinho para mim o posicionamento do nosso polo moveleiro de Linhares hoje para o Brasil. Tá. Jefinho, o polo hoje não, né? Ele é conhecido nacionalmente pelo associativismo, né? Então, isso é uma base forte que a gente mantém no Sindimol. Foi criado isso devido à distância, né, dos grandes polos centrais de insumos e tudo mais aí do Brasil. Então, ele tem essa raiz do associativismo. E isso se desenrola por todo o negócio e demandas e necessidades do setor. Por exemplo, a Placas do Brasil foi um ponto dessa busca de sempre o desenvolvimento do nosso setor, do nosso polo, né? Então, trazendo o adensamento da cadeia. O polo hoje, se a gente for olhar no cenário nacional, a gente é bem miudinho, bem pequeno, mas em número de empresas, porque em representatividade de faturamento a gente também tem um bom número, a gente trabalha. Hoje a gente tem aí 10 empresas a níveis nacionais, né, trabalhando aí nacional e internacional, com exportação também, que são empresas que estão no Compete, né, que é o benefício aqui do nosso estado. E são 10 empresas, a gente fala que a gente é um polo pequeno, mas robusto, de empresários ousados, que sempre estão buscando
inovar nos seus produtos, nas suas plantas fabris, buscando agregar, né, valor, né? Hoje o Polo aí, ele emprega em torno de 3.000 colaboradores pessoas hoje aí no geral. Isso direto, né? E posição no Brasil em faturamento? Cara, Jefinho, a Associação Brasileira da Abimóvel, né? Ela parou um pouco de mensurar isso assim, você é o primeiro polo do Brasil, você é o segundo. Eu não tenho aí, mas se você puxar quando a Abimóvel fazia, a gente estava em sexto, né, pelo Brasil. Mas se você olhar um polo moveleiro de Ubá, que está aqui próximo, sim, que tem 300 empresas ou mais, eu considero que a gente está com um bom número, né? Realmente proporcional. Proporcional. Faz mais com menos. E se você olhar ainda o polo que foi considerado a capital nacional do móveis, né, que foi Arapongas, né, que pelos números que a gente sabe tem mais de 1.000 empresas. Então, assim, proporcionalmente é o que eu falo. A gente é pequeno, mas robusto e tem seu lugar aí no âmbito nacional e também internacional. Você falou da Placos do Brasil. Qual foi o gatilho? Como que surgiu essa ideia, já que você está no segmento de ter... Quem foi o idealizador? Como é que surgiu esse conceito da Placos do Brasil aqui em Pedro Canário, não é isso? Pedro Canário, Pinheiro, Pinheiros, né? Naquele eixo ali. Então, e por que foi ali? Então, o que acontece? A Placas, voltando ao associativismo, a gente vendo aquela dificuldade da vinda da matéria-prima, né, que é a principal, o MDF, MDP e etc. O Polo tinha essa vontade, né, o Sindimol como entidade, né, ali do Polo em si, tinha essa questão do adensamento que eu comentei. E isso, pelo Brasil, você tem que buscar, onde você está longe dos grandes centros, né? E aí veio essa vontade, foi idealizado próprio dentro do Polo Moveleiro ali. Eu só não me recordo quem era o presidente na época. Sim. Tá? Porque foi a Placas aí da sua fundação em si, ela tem mais de 10 anos, operação 6, 7, então não lembro agora quem era o presidente efetivo. Mas nasceu dali, e uma pessoa muito importante no projeto é o Luiz da Estel, que veio, acampou. Ele, assim, eu falo que foi uma pessoa muito importante no projeto, porque acampou a ideia. Hoje é presidente lá do conselho, né? E aí juntou pessoas do nosso estado, né? Então, são empresários, são grupos empresariais que acreditaram no projeto. E hoje a gente tem a empresa que tem, né? Ajudando e fomentando o nosso Espírito Santo, e também o Polo Moveleiro com a demanda de chapa, né? Que é a nossa principal matéria-prima. Com certeza. E falando desses 20... você me perguntou por que foi Pedro Canário. Sim. Dentro da questão de ajustes e questões da fundação, tinha um ponto que era energia, e tinha um linhão que passava ali por cima, então ele fica justamente na divisa ali, Pinheiros, Pedro Canário. Aí foi feitas as contrapartidas para o desenvolvimento também daquela região. O fator energético foi basicamente importante. Foi isso ali. Tem mais alguns pontos, mas de primeira aí foi essa. Foi isso daí. Nessa sua jornada, esses 20 e poucos anos, claro que não vou voltar a 40 porque você não tinha nem nascido, então, mas dentro desse período que você se entende e está emergido dentro do segmento, o que mais mudou, assim? O que você acha que mais evoluiu dentro do segmento de imóveis de vocês? Então, Jefinho, eu sempre trabalhei dentro da empresa, sempre estava buscando conhecimento junto com o meu pai, minha tia lá, a equipe, né? Buscando contribuir pela empresa e tudo mais. Então, assim, Vitor, na verdade, eu tenho uma convivência sindical, eu falo que é o sindicato, né, o patronal do setor, tem da presidência do Bruno, né, que foi o antecessor ali. Então, vamos falar assim, 3, 4 anos ali dele, mais agora que a gente está indo. Então, assim, te falar o que mudou efetivamente, assim, muita coisa. Mas o que a gente fala assim? Tudo que é problema hoje
eu falo assim, dor do setor, né? O setor tenta reunir, o Sindimol tem um papel muito fundamental nisso. Por exemplo, que eu posso dar aqui agora a fundação de uma empresa para agregar valor que a gente está fazendo. Eu acho que começa a operação agora, está só ajustando maquinário e tal, para tratar o resíduo da indústria moveleira. Então, juntamos lá. Porque assim, junta o problema e quem quiser entrar no projeto, entra. Não é obrigado. O Sindimol, ele facilita ali essa interação para poder resolver dores do setor. Então, assim, a gente está fazendo isso. Então, assim, o que eu posso te falar, assim, o crucial aí, mudança? É a vontade que o empresário tem, né? Todos com sangue empreendedor, faca sangue na caveira, na veia, né? Então, você conhece aí os empresários do setor. Então, o pessoal que eu falo, muito ousado, sempre busca inovação, sempre está no mercado, sempre busca melhorar seu parque fabril. Para quê? Para acessar novos mercados. Quando o cliente trazer uma demanda, você tem o parque fabril adequado para possivelmente atender, como uma exportação vem te procurar. Então, assim, o que eu posso frisar é a vontade de inovar sempre que o polo tem. Você acredita que, fazendo essa correlação da gestão anterior, antiga gestão não, né? Dessa troca de bastão, né? Sim. Vocês, vamos dizer assim, os mais novos, têm seguido com entusiasmo e tentado trazer essa parte tecnológica também para dentro do negócio, já que isso tem evoluído muito, né? A minha percepção externa, Vitor, aqui, vocês têm tentado inovar, até porque são de uma geração mais nova, de uma intensidade muito maior do que ano passado, até porque também não tinha tanta evolução tecnológica, né? Então, assim, um pouco que eu vejo dentro desse segmento é essa evolução. Uma coisa bacana, Jefinho, que a gente... que eu falei que o polo é conhecido pelo esse associativismo e é conhecido nacionalmente, né? Essa união que os empresários têm na discussão de demandas e tudo é reconhecido nacionalmente. E, na verdade, a gente está no momento sucessório, basicamente, nas empresas... Você encontrou a palavra certa, sucessório, é isso que eu ia pontuar, essa parte sucessória. O polo em si, o polo, Sindimol, indústrias que fazem parte, tem outras com um processo mais avançado e outras menos. Mas até o sindicato em si, ele está no processo sucessório. Porque se você vê lá, vamos citar aqui, a gente tem a minha empresa, né, a Simol, temos a Panam, temos a Rimo, temos a Peroba, a Ronipa, a Rio Doce, né, Ronipa. Então, todas as empresas estão na segunda geração. E o polo em si não ia ficar fora, né? Então, como eu estava na gestão do Bruno, a gente lá na diretoria, o meu vice-presidente é o Gustavo, filho do Paulinho, que também está lá comigo desde a diretoria. Então, assim, a grande dificuldade dessa nova geração é o quê? A régua, como eu falei, é alta. Sim. Os caras fizeram e fazem muito ainda, né? Você sabe. Eu posso mencionar aqui vários feitos. Então é o seguinte, como manter uma base bem sólida que foi feita ali no associativismo, na conversa, e a inovação ao mesmo tempo. Então, essa ambiência que eu chamo assim da inovação, que você falou que vem mais forte, é porque a ambiência também está mais à tona agora, né? A gente tem hubs na nossa cidade, tem hubs no estado. Então, isso vem para quê? Além do nosso setor, né? A gente vem falar de sociedade, vem falar de tudo mais, né? Que vem ajudando essa ambiência com a inovação, né? A gente sabe que o Sindimol tem uma participação importantíssima da sociedade Linhares em efeito social, sim. Tem um compromisso, né, com a sociedade. Sim, então, assim, essa questão de inovação, por exemplo, essa prática que eu falei dessa nova empresa, que é a Brix, que vai fazer briquete do nosso resíduo. Por exemplo, amanhã a gente tem um evento super bacana sobre o tema ESG, um tema de tão relevância, até o tema lá, se você buscar, como que você faz o ESG, resumidamente, na prática, né? Você tem a teoria da ESG, dos fundamentos, mas como que o empresário pode agregar valor e trazer novos recursos, novos negócios dentro do seu negócio com práticas ESG,
Na prática. Na prática, fundamentalmente na prática. Isso aí. E a questão de como trazer isso. Então, assim, eu acho que é o grande trilho aí que a gente tem que seguir. Entendeu? E qual a maior dor do mercado de vocês hoje? A maior dificuldade que vocês têm hoje dentro do Polo Moveleiro hoje? Tá. Jefim, a gente tem conversado com o empresário do Brasil, a gente tem a questão de exportação que a gente também conversa, né? A gente vê, assim, o varejo, de forma geral, Brasil, mundo, ele vai passar por uma bela reestruturação, se ele quiser permanecer e ter toda a importância que ele tem, né, de forma geral. Então, assim, a indústria hoje, porque se você for ver números gerais de indústria pelo Brasil, a gente tem muito mais oferta do que demanda, né? Assim, de indústria, estou falando de imobiliário e tudo mais. Lógico, cada um dentro da sua curva que quer atender, mas a grande dificuldade que a gente enxerga é como produzir mais com menos, mais eficiente, né? Isso a gente vem falando da inovação, de o cara olhar para dentro, ver o que pode e achar o custo-benefício, né? Porque o investimento ainda é muito alto em certos maquinários, você depende de mão de obra. Para lixar uma cadeira, por exemplo, você botar robô, só a hora a máquina vai lá em cima, sua mão de obra, seu custo sobe muito operacional. Então, esse equilíbrio, né? A dificuldade também de achar, né? Para inovar e fazer mais com menos. E assim, na visão que a gente vem conversando, essa reestruturação que o varejo, de forma geral, vai passar aí nos próximos anos. De como mudar a experiência do consumidor, estar mais próximo do consumidor, ofertar produto. Né? Então, a gente enxerga dessa maneira, assim, a dificuldade que a gente enxerga. Questão produtiva. Mão de obra? Também. Mão de obra entra também, como eu falei, mais com menos produção. Você falou mais com menos, deduziu que fosse mão de obra. Mas também, então assim, por exemplo, como ser mais eficiente? Lógico, eu acredito que todo mundo quer contribuir com questão de emprego e tudo mais. Só que a realidade de mercado e outra coisa, talvez o cara não contrata, mas ele investe no maquinário que ajuda ele a ser mais eficiente e aí acha o ponto de equilíbrio, entre custo, pessoas e máquina, né? Isso. Então, essa é a grande questão para o empresário. E a questão da varejo, que é a ponta que vai, tem empresas partindo para venda direta para consumidor, na indústria. Então, é um bom caminho? Não sabemos. Essa pergunta ia ser mais para frente, mas depois eu pergunto para você. Pergunta de novo. E o turnover, ele é grande dentro desse segmento de vocês? Cara, bastante. O que vocês têm feito para tentar minimizar isso hoje, atualmente? Então, Jefinho, a base que eu falo, que é auxiliar a questão de produção, realmente o turnover é muito alto. Muito alto. Ah, Vitor, por que o turnover está alto? Tem vários fatores que aqui a gente poderia elencar, mas eu não posso chegar e falar esse o ponto, aquilo o ponto. Tem vários fatores, né? Falando do Sindimol, as indústrias têm buscado benefícios, têm buscado a boa convivência com os seus empregados, social, fazendo as contrapartidas e tudo mais, né? Ambiente de trabalho. Então, assim, a questão da mão de obra, e não é só Linhares. Linhares tem alguma... É mundo. É mundo, né? É mundo. Mas, assim, Linhares, eu acredito que tem alguma coisa a mais, porque tem muita oferta, muita empresa vindo, né? Então, assim... Mas a indústria tem se movimentado para trazer mais benefícios. E uma coisa que a indústria tem que fazer, até eu falei isso na Federação das Indústrias Dias, a indústria hoje, vamos supor o agro. O agro, você lembra de quê? Quando vai falar o agro é pop, o agro não tem aquela propaganda? A indústria ela é falha nisso. Nós do Sindimol, até no mandato do Bruno, a gente fez uma campanha de 35 anos dizendo, a indústria é tecnológica. A indústria tem tecnologia. Não compara a indústria com as antigas serrarias que tinha aqui, que seu filho não vai voltar sem dedo. Sem dedo. Né? As máquinas são tecnológicas. Então, assim, a indústria ainda ela tem que acampar uma campanha bem robusta, citando o agro que fez. Hoje todo mundo fala de agro, cara. A indústria de forma geral, não estou falando só da moveleira não, tá? A indústria de forma geral ela tem que fazer uma campanha de atração de mão de obra.
E é interessante que em outros podcasts que a gente tem feito, tem falado sobre o retorno também dos filhos, do bom filho a causa retorna, né? Eles estão retornando e essa mesma visão fica para o trator, que hoje já tem ar-condicionado. Sim. Então, você já não tem mais aquele trator do carro. Existe? Claro que existe, mas a evolução do agro também perante o mercado deve ter uma correlação muito grande com o de vocês também. Então, vocês também evoluíram, né? Sim, sim. Então, sim. realmente faz todo sentido uma ação dessa aí, com certeza. Matéria-prima normalizou? Cara, hoje sim. Hoje tudo sim, certo? o que a gente passou lá em 2020 com matéria-prima e também mercado. Assim, a gente não pode falar que nunca, né? Mas acredito que vai demandar um bom tempo aí para passar novamente, mas essa questão de se vai passar, né? A gente não pode afirmar. Mas a questão de matéria-prima, como eu falei, a gente está longe dos grandes polos, então tem alguns insumos que a gente tem que manter em estoque, né? Talvez um pouco mais elevado, mas de forma geral está regularizado. Os preços chegaram a se estabelecer? Cara, preço em si se estabeleceu pelo preço anterior, né? Não teve uma queda absurda. Alguns sim, outros não. Outros se mantiveram. Então, assim, Tá legal. tem se equilibrado. O mercado, Jefinho, eu falo o seguinte, ele tem se equilibrado. Quando eu falo assim, o mercado de venda, o mercado de insumo, como é que tá? Tá voltando épocas pós-pandemia. De 2019? Até o faturamento? Pós não. Pré. Antes. 19. 19. Finalzinho de 19 ali, 19, né? Foi 20 que teve. Uhum. Então, assim, tem se normalizado, né? Muita oferta, às vezes muita demanda, igual eu comentei aqui anteriormente. Então, ele tem se equalizado a um período que a gente passou totalmente fora do eixo, né? Que foi 2020 ali na pandemia. Sim. Fator logístico, né? A gente trata que o Brasil é um país continental, bem grande. Vocês devem atender o Brasil inteiro, eu acredito, sim, né? Não só o Brasil, claro que você vai poder falar depois da Cimol, que já está exportando, né? Não só a Cimol, o Polo também. O Polo também tem exportado, falando mais pela Cimol. Sim. A gente tinha comentado esse tempo atrás aí. Tá conseguindo ter uma logística com os custos equilibrados ou ainda pesa muito dentro da fatia da pizza, da composição de preço? Como é que está isso aí? Logística, sim, Jefinho. A gente tem tentado até buscar uma solução via polo, né? Tentar agrupar. Só que, cara, a gente está num estado, ele tem a veia logística, né? Igual a gente tem Serra ali, que é vários... Só que, assim, o móvel é multivolume, volume grande, volume pesado. E peso, né? Tem que ser especializado. Então, assim, logística ainda é um calo no nosso setor, sim. Tá? Tem muitas empresas que têm feito frota própria, tentando buscar equilibrar, fazer parcerias. Só que ainda é um calo, ainda representa bem. Só que a virada representa assim, eu falo no custo lá, nem na fatia ali do custo nosso, porque o custo do frete em si vai lá na ponta. Sim. Porque geralmente o frete hoje é FOB, né? O cliente que faz a composição e paga. Você tem um custo de aquisição, né? Não, sim. Então, mas assim, o cliente a gente emite, faz o pagamento, sim, mas vai lá na ponta para o consumidor. Então, assim, se isso reduz, o produto pode chegar num preço mais atrativo e tudo mais. Então, por exemplo, hoje daqui para o Belém dá 3 mil e poucos quilômetros. Pô. É longe. Aí você vai, por exemplo, você estava falando aí de exportação. Cimol, por exemplo, eu tenho um cliente, meu principal mercado é Chile. O depósito dele dá 4.200. Então, assim, vai de carro também para o Chile hoje, né? Então, assim, a logística ainda é um ponto a se trabalhar. Tem muito a se trabalhar ainda. É um segmento que existe viabilidade aérea? Até então, que eu já conversei de custo, não. Não. Ainda não. Ainda não. Sem Muito chance, alto o custo. muito alto. Muito alto o custo. Já que falando no aeroporto, tem ajudado aqui a logística de vocês para trabalho, viagens, para questão de comercial? Ainda não tem ajudado. Por quê? Porque, na verdade, os voos saem à tarde, né, aqui. E aí você tem muita... Você vai para, vamos supor, você vai para BH, você vai pegar voo, vai ficar dormindo. Geralmente as conexões são de manhã, né? A gente até, acho que
chamamos, foi até no Sindmol, a reunião que a gente fez com a Azul, né? Sim, estive lá um dia lá. Acho que está na hora de a gente chamar de novo para bater o papo. Mas, assim, o que eles falaram em si é que abril iria ver a demanda para aumentar, talvez, o leque, né? Tamanho de avião e outras coisas. Mas ainda não tem influenciado tanto, porque os voos são à tarde. Então, geralmente, você vai visitar cliente, você sai numa segunda de manhã, aí tem agenda terça, quarta, quinta e volta. Então, assim, se os voos fossem pela manhã aqui logo cedo para BH, eu acredito que estaria ajudando mais. Entendi. Ainda a gente está tendo que ir para Vitória buscar. E os fornecedores têm usado o aeroporto? Que eu também pouco. Que eu também tenho conversado pouco. Azul Viagens, vamos melhorar esse negócio aí, pelo amor de Deus. Vamos botar voo mais cedo, né? De novo. Tá certo. E claro que tem que falar um pouquinho também de pessoas e falar também da função do Estado perante os nossos negócios, né? As mudanças tributárias previstas pelo governo têm impactado diretamente vocês nessa questão do regime fiscal? Já é uma realidade ou ainda não apertou o calo ainda não? Já é uma realidade. A questão da subvenção do ICMS é realidade que influenciou aí por baixo, 1,5%, 2% no custo das empresas, né? Mas você pode entrar com uma questão jurídica, mas jurídico vai demorar quanto tempo, né? Então, é custo. É custo ali na veia, né? Vamos falar, você paga todo final do mês. Você também entrar com recurso com quem faz e quem julga é difícil também, né? Então assim, a parte estadual tá dentro dos trâmites, né? Mas a parte federal que veio aí com algumas dinâmicas que tá efetivamente direto no custo das empresas, né? Isso é efetivo. E a relação sindical hoje, já que nós temos um governo que ele converge, né, pró-trabalhador, essa é a bandeira que eles defendem, como é que está a relação com os sindicatos? Ô Jefinho, assim, os sindicatos em si, ele tem se movimentado, né, tem buscado dentro do perfil aí que a gente tem visto, né, nessa demanda do governo. Só que, assim, a prática vou falar do Sindmol, a gente senta, bota tudo na mesa, assim, te falar, a gente tem um bom trâmite com o laboral, a gente conversa, é a proximidade que eu falei, tem que estar próximo, tem que botar na mesa. Equilibrar também, pós né? e contras, equilibrar, porque entre os dois sindicatos tem uma pessoa importante, as pessoas, né, que são os colaboradores. Sim. Então, assim, não adianta eu onerar demais a empresa, e não adianta eu querer dar tudo aqui, né? E tem que achar um meio termo, porque senão, se onerar demais aqui, os empregos que estão aqui acabam. Acaba a demissão, acaba a empresa onerando demais custo, não vai funcionar. Então, esse equilíbrio, a gente tenta buscar o melhor trâmite possível. Senta, bota as pautas na mesa, bota as realidades de cada patronal e o laboral e se resolve. Graças assim a essa boa convivência e trâmite de muitos anos também, que sempre teve, né? Sempre teve esse bom trâmite, assim, essa boa conversa. Né? Então, não adianta desequilibrar a ponta, porque o maior afetado se desequilibrar é o trabalhador. Ponto isso, entendeu? Dentro da formação dos custos hoje, o que mais pesa para vocês dentro da pizza de custo de produto hoje? O que é matéria-prima, é mão de obra? Hoje na indústria é matéria-prima. Matéria-prima? Insumo. O insumo é o que mais MDF, pesa. A chapa é o principal. É o que mais pesa na formação. Aí você tem outras indústrias, né? Por exemplo, indústria de linha reta, tem um custo de mão de obra. Aí você vai para a minha empresa lá que é cadeira, aí trabalha madeira também, aí tem outro custo. Mas o insumo é o principal custo de todas aí. Aí depois você vem com o restante, né? Mão de obra, energia, aí você vem fechando a pizza aí para gerar o custo. Mas o insumo, matéria-prima, é o principal. Agora eu vou viajar na sua viagem, né? Viajamos aí juntos, você foi para a China, eu fui para os Estados Unidos e a gente tem que aproveitar essa experiência sua de ter ido para lá e quero que você divide com a gente lá. Legal. Você esteve lá e queria que você me falasse, primeiramente, qual foi sua visão sobre a correlação com o segmento e se você conseguiu enxergar de uma forma máquinas que poderiam fazer esse equilíbrio entre mão de obra escassa e tecnologia, que desse
esse equilíbrio. Mas conta de modo geral como foi a China para a gente, aí, baseado nessa correlação com o Sindimol e as indústrias da região. Legal. Tirando a comida da China, o resto foi excelente. Comeu ou não comeu? A comida é muito ruim. McDonald's de todo? Mais ou menos por aí. A comida é muito ruim. Rapaz, é um cheiro que não dá para explicar, não. Tirando isso aí... Você falou o quê? Coca-Cola e lanche, então, o tempo todo? Basicamente. Depois que nós achamos um restaurante lá que fazia comida internacional, aí salvou a pátria um pouquinho. Nossa. Mas no último dia quase já. Oh, caramba. Mas, cara, assim, China... os empresários daqui foram há 17 anos. Meu pai, Paulinho, alguns empresários aqui do setor. E até a gente replicou uma foto lá que estava eu, aqui do Polo foi eu, o Gustavo e a Isabela, que são do Apanã. E a gente replicou que foi até o fornecedor que foi com os nossos pais, ele estava também junto com a gente. Foi legal até a foto assim. Só que, cara, visão geral da China, minha primeira vez que eu fui... já falei da comida, nem fala mais, porque relembra, tá ruim. Agora sim, cara, China é um troço absurdo de grande, de tudo muito assim, sabe? A visão que a gente trouxe, o Jefinho, e que a gente imagina daqui para frente, por exemplo, você conversando com pessoas que foram lá 17 anos atrás, e enxergando o que a gente chegou lá hoje. Por exemplo, a China hoje tem... Eu fui na cidade de Ganzhou, tá? A cidade de Ganzhou acho que tem mais de 15 milhões de habitantes. É uma cidade grande lá. Tamanho de São Paulo. Pensa São Paulo, é uma cidade assim, né? Muito industrial, tem muita indústria, tem de tudo. Cara, aí você fazendo uma comparação, há 17 anos atrás, conversando com pessoas que foram, a frota elétrica da China... tá absurdamente, tá grande demais. Tudo onde você vê tem carro elétrico. Muito, muito, muito. Estrutura. A gente saiu de Ganzhou e foi para Hong Kong de trem em 1 hora. Dá mais de 200 km. Vamos lá visitar e tal. Então, assim, estrutura, questão de infraestrutura, você percebe, né? Tipo, o investimento. Comparando, ouvindo histórias de 17 anos atrás. Com relação a maquinários e possibilidades que a gente viu lá, o setor aqui moveleiro, né, de Linhares e do Brasil já é um grande importador de máquinas chinesas. Já tem vários, o custo-benefício hoje... Só te cortando, a Itália também não é um país que... Mas é isso. Anteriormente, a Itália, a Alemanha, eram os centros, né? Hoje, não quer dizer que as máquinas italianas não são boas, são excelentes, que é o berço dessa tecnologia, né? E o berço do design do povo, né? Teve agora a feira Salone, né? Em Milão, que é uma excelente feira também. Então, assim, não quer dizer que as máquinas são ruins. Só que hoje, voltando àquela questão do custo-benefício de investimento, ser mais eficiente, aquilo tudo que eu estava falando aqui, as opções chinesas são máquinas excelentes, dão a mesma produção, ou até mais, robustas, máquinas que não são maquinetas, assim, são máquinas bem, bem elaboradas, que estão trazendo custo-benefício, que o empresário precisa para o investimento da busca da eficiência da produção. Então, assim, a China em si, ela tem despontado nessa questão de maquinário. Também tem a Índia que está vindo numa pegada forte, Turquia. Então, assim, o eixo ali, Itália... Inclusive, a Índia ultrapassou a população da China, né? A Índia vai vir pesada aí nos próximos anos com muita coisa também. Tem questão tecnológica. Eles são bem high-tech lá. São. Então, assim, tem maquinários já, estou falando do setor, já tem maquinário de Índia, Turquia. Então, assim... Sai um pouco daquele eixo ali de Alemanha e Itália. Só que, assim, depende do que o empresário almeja para a sua fábrica. Lógico que tem maquinário que você tem que ir para a Itália. Aí não tem jeito. Aí você vai comprar lá, né? Dependendo do que o empresário quer empreender, quer botar uma linha nova. O nível de produto que ele quer fazer, se quer mais design, se quer mais escala, então... Não que a China não entregue. Entrega. Mas aí depende da visão do empresário avaliar o que ele... Eles entregam mesmo? O quê? Hoje eles entregam? O que? A máquina? Entrega. Entrega, né? Entrega. Um detalhe importante que eu vi numa fábrica de máquina que eu fui
você ter ideia, os caras entregam coladeira de bordo. Coladeira de bordo, tem pequena, tem grande, tem tudo. O cara entrega 35 máquinas por dia, entre pequena e grande. Caramba. Linha de produção igual carro, assim, ó, andando no trilho e vai montando máquina. 35. Outro dado, essa fábrica que eu fui, ela exporta só 25% do seu maquinário. O resto é tudo consumo interno da China. Tem muita gente, tem fábrica móveis. Né? Também tem fábrica então, móvel, tem né? muitas fábricas na China. Então, o maquinário, essa empresa que eu fui, 25% é mercado chinês. Exporta. 7,5 fica no país. O resto é para o país, cara. Então, assim, resumidamente, China, o que trouxe para mim? Só vontade de querer ter que fazer, porque os caras estão vindo pesado. Com automação, com tudo. Hoje os caras fazem tudo. Você acha que tem chance de reduzir, de melhorar a performance de vocês na real, com substituição de mão de obra, de reduzir realmente o impacto de pessoas? A máquina que já consegue reduzir? Não, hoje você já tem isso, né, Jeff? Mas consegue aumentar? Você acha que tem espaço para crescer mais? Consegue. Cara, hoje a gente tem... Porque a gente fala uma dúvida. Eu falo assim, eu tenho comentado isso porque constantemente do que eu mais ouço em todos os podcasts, qualquer lugar que eu sei é o seguinte, não tem gente para trabalhar. Ou não consegue encontrar a pessoa. Sim. Né? Então, assim, essa queixa aí de turnover que entra, que sai. Então, eu fico imaginando, enxergando há alguns anos à frente, porque se você começa a ter uma... Né, depois eu falo um pouco dessa nova geração com esse novo comportamento, né, que está mais ligada a trabalhos tecnológicos e não operacionais. Então, eu penso que isso pode ser um caminho. Sim, é um caminho. Mas é o que eu falei ali anteriormente, é achar o custo-benefício. Hoje, se você quiser fazer uma fábrica, você apertar um botão e aí ela tocar, você faz. Dá para fazer. Só que o custo dessa fábrica não vai chegar, dependendo do produto que você fizer, do valor agregado que não vai ter. Equilibrar. Esse é o ponto. Mas daqui para frente... Isso vai evoluir a cada dia, a cada hora e a cada momento ali. Então, o empresário tem que ficar atento. Foi o que eu falei. Atento. Como é que o empresário fica atento? Indo numa feira dessa. Aí depois, ano que vem não, mas em 2026, indo na de Milão, vendo design. Aí tem uma feira na Alemanha também. Tem feira no Brasil, agora em julho. Tem a Formobile, que é uma feira importante do setor. Tem maquinário. As empresas de fora apresentam questões aqui também. As empresas da China apresentam máquina aqui, Itália, tudo. Né? Então, como que o empresário fica atento a isso e equilibra esse ponto? Estando em feira, estando no mercado, ouvindo o mercado. Né? É o que eu falei, é muita oferta. Então, assim, a visão que a gente vê aí para frente é o quê? As empresas em si, o difícil vai ser achar o equilíbrio do lote perfeito para eficiência operacional. Não adianta você fazer 1000. Se o mercado sobe 200. De um produto só. Você vai ter 1000 para vender para o mercado. Só que o mercado quer 500. O que você faz quando vai queimar preço? Vai fazer o quê? Então, a visão que a gente vem conversando é o equilíbrio do lote perfeito e a eficiência operacional. Tem até uma pergunta aqui que tinha, as questões de tendência de mercado, né? Que fala sobre a variabilidade de produto, a personalização de produto. Acho que vai de encontro com o que você está falando. Sim, sim. Pô, mas eu não quero cadeira amarela, eu quero azul. Mas o lote, para você fazer um lote econômico de produção, tem que ser 300. Sim. Então, essas tendências do marketing também, essa tendência de consumo também, ajustar isso tudo é um desafio também. É isso aí que eu vejo, agora você comentou, caiu como uma luva ali. É a questão do equilíbrio. O que o consumidor está querendo e como você equilibra aqui o operacional. Estou lá, Guidini é produção na veia. Era representante comercial e hoje é apaixonado em produção. A gente também gosta, mas a gente tem que aprender. Eu falo por mim mesmo, estou aprendendo. Né? Eu me dediquei mais ao comercial, mas agora estou voltando para a indústria. Então, assim, a gente está lá, estou mexendo em mix, estou brigando, estou tirando, estou mexendo. Por quê? É achar o equilíbrio. E todas as indústrias estão fazendo isso. A gente conversa e vê. Então, assim,
é isso que o empresário tem que ficar atento, esse equilíbrio operacional e o mercado. E claro que você roda esse Brasil inteiro falando comercialmente, e as questões dos costumes também, né? A gente fala de um país que tem características comerciais de consumo diferentes. Totalmente diferente. E como que controla isso? Uma cor, por exemplo, eu vou lá para Bahia, eu uso um cinnamon, aí eu venho aqui para cá, eu uso chumbo. Tem, assim, como é que controla isso? Como é que faz assim? Cara, Aí fica aquele desafio, né, do representante que está na ponta, fala, pô, não quero que tira não, porque isso aqui eu vendo muito aqui. Mas também só ele vende. Só ele que vende, ele não dá capacidade de volume de produção. Mas isso é uma briga frequente, não tem solução. A não ser que você tenha uma fábrica que você produz só sob encomenda, mas é difícil. Então, assim, imagina você roda o país, aí você ouve lá no Maranhão uma demanda, você ouve no Rio Grande do Sul outra demanda, você ouve no Centro-Oeste outra demanda. Essa continentalidade do Brasil, né? São costumes totalmente diferentes. Então, por exemplo, isso é sempre uma briga entre design, produção e o comercial. Esse triângulo aqui é cíclico, é o tripé e vai, que tem que andar junto. E sempre vai ter confusão, sempre vai ter briga, tira lá, põe cá. Isso aí não tem jeito. Para atender um país do tamanho nosso. E outro ponto importante, as empresas que quiserem, você falou do Brasil, mas as empresas que quiserem, é muito difícil o produto que você faz no Brasil, exportar. Ele pegar do seu estoque e exportar. É complicado, você tem que adaptar alguma coisa. Medida de colchão é uma, pô. Na Colômbia é um colchão, no Chile é um colchão, no Peru outro colchão. Então, exemplos, né? Aí voltamos ao equilíbrio. Produção, produto e essa questão de equilíbrio. Né? Falando em país, como que você chegou até o Chile, falando em Simol aqui? Como que você conseguiu chegar até lá? Cara, a venda em si, o Jefinho, a gente fala o seguinte, a gente vai divulgando. A Simol, por exemplo, ela tem 33, 1991, é isso, 33, esse ano. Então, cara, você vai divulgando o nome da empresa, você vai indo em feira, você conhece alguém, você conhece um agente, porque assim, toda venda inicia de um elo. Isso você também tem esse time comercial, você sabe, tem que ter um elo. Não tem jeito, você tem que chegar com alguém. Então, por exemplo, o Chile em si, eu comecei uma parceria com um cliente em 2017, 16, 17. A gente estava saindo daquela crise pesada que teve ali, né? Um monte de empresa pelo país aí quebrou. Do impeachment, né? Ele teve ali, o setor moveleiro em si passou por um bom apertado e outros setores, né? O país em si. Estava na recessão pesada, então teve impeachment. Aí buscando o mercado e tal, conheci um agente, que é um representante, me apresentou um cliente no Chile. E daí começou. Fiz produto exclusivo, achei o equilíbrio ali do lote mínimo para ele carregar e tal. Era de container na época ainda, o frete era baixo. Aí depois veio a pandemia. Container? Era container, pô, era navio para o Chile. Caraca. Lá atrás era navio. Ele até esses dias atrás, ele Cogitou, porque o frete estava começando a baixar. Só que o problema do container hoje é disponibilidade do equipamento. Tá em falta, né? É, isso aí. Até porque virou moradia, virou escritório, teve mais destinos, né? É, verdade. Porque o frete em si, ele terrestre é mais caro. Sim. Se olhar para lá, ele paga... Pô, mas eu tô pensando na volta, peraí. O cara vai lá embaixo no Uruguai e sobe? Ou ele faz pelo Panamá? Geralmente é carro que... Você fala que é o Chile? Chile? Ele vai lá embaixo. Ele vai lá embaixo? Ou entra ali na Argentina. Porque no Panamá não faz sentido, né? Vai na Argentina. Vai na Argentina e vem subindo. Hoje de carro ele vai em Uruguaiana ou ali perto do Paraguai e atravessa. Mas em si, aí começamos a trabalhar. Aí esse agente que me apresentou, ele e o cliente tiveram um desentendimento. O cliente pediu para ser atendido direto. Eu passei, fiz a transição com o cara, certo? E hoje é meu principal parceiro. Então, assim, esses elos... Então, assim, participação em feira, que eu falei, o empresário ficar atento. Cara, feira, ela é muito importante, mas ela tem que ser bem avaliada. Por exemplo, a gente participou de uma feira agora no Paraná, no finalzinho de janeiro. Tinha gente de Camarões, tinha gente do Uruguai, tinha gente de tudo, qualquer canto. São Paulo também teve uma feira. Então, assim, é sempre, é o que eu falo, o equilíbrio, custo-benefício, participação na feira, você vai acessar que mercado? Você pode acessar, porque se o seu produto for bom, vai chamar atenção. O cara vai olhar, pô, legal, vou entrar aqui para ver. Aí, se você tem um agente que te ajuda também a puxar esse cara, porque feira você tem 100 e poucos expositor.
tem que ter também o cara para puxar. Não é só o produto que chama. Para trazer. Muitas vezes o produto chama, mas tem que ter o cara para trazer. Mas foi por aí, o Chile e outros mercados que a gente acessa. Do polo, hoje, várias empresas exportam já. Na verdade, o Brasil em si, Jefinho, é pouco exportador de imóveis. Se eu não me engano, o último número que eu estava olhando, o Brasil exporta em torno de 4% de imóveis. É pouco. Olha o tamanho do mundo aí, dos países, cara, que a gente tem. Mas aí volta o ponto que eu falei. A empresa tem que estar disposta a desenvolver produtos para o setor externo. Não tem jeito. Aí entra personalização, equilíbrio de lote, entendimento cultural, né, do país, né? Aí tem, e a reversa? Como é que faz quando tem uma assistência? Cara, geralmente, a assistência nesses mercados internacionais, você coloca... geralmente tem um percentual, né? 1%, 2%, que bota na proforma e segue o fluxo. Aí o cara se vira lá com as demandas dele lá. Geralmente é isso. Entendeu? Mas assim, o Brasil tem um potencial gigante de exportação. Só que aí entra a questão da infraestrutura. Eu estou falando até mesmo aqui a gente, Espírito Santo. O porto saindo aqui de Aracruz vai ajudar muito a gente. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo da Cimol que aconteceu aí. Era para ter exportado um container para Cabo Verde, final de março. Sabe quando eu consegui carregar agora, por causa de porto, essas coisas? E vai lá para o Rio ainda. Porque os translados aqui, os transbordos de Vitória não vai. Saiu agora, essa semana o container. Depois de um mês e pouco, mercadoria pronta. E o cliente pergunta? Não, aí o cliente você tem que ir tratando a gente e pagou um pouquinho mais caro ainda o frete. Então, assim, a infraestrutura, por exemplo, vamos pegar mercado interno, como o Brasil é muito grande, capotagem. Lá para Manaus, lá para Amapá, lá para o Pará. Se você pega o Paraná, os caras saem de Paranaguá e sobe. Santa Catarina, Itajaí e sobe. Aqui, Vitória, Santos sobe. Aí os caras entregam com 20, eu entrego com 25 a 30, 35. Muito mais. Entendeu? Aí o produto do cara chega mais rápido na ponta. E o seu com mais custa ainda. Um pouquinho mais. Entendeu? Então, essa questão de infraestrutura também... assim que tiver mais, né, e for melhorando, eu acho que o empresário também tem que olhar para essa parte de exportação. E o país que você passa o olho e fala assim, rapaz, estou de olho naquele país aqui da América. País? Para você falar assim, poxa, eu tinha vontade de entrar lá. Você falando como Simão. Não, cara, o próprio Estados Unidos, né? Você acha que... É um mercadão. Quantas pessoas a gente tem em todos os Estados Unidos ali? É 320 milhões de habitantes. É um puta do mercado, cara. Então, assim, só que é mais cheios de regras e certificações. É igual a Europa, mesma coisa. Ali, União Europeia, ali você tem questões também. Mas, assim, se a gente olhar aqui, pô, Estados Unidos é um puta no país, tem gente montando e-commerce direto lá. Você manda o produto para lá e monta o seu e-commerce lá dentro dos Estados Unidos, cooperador logístico e tudo. Só que você tem que fazer algumas adaptações, certificações da empresa, né? Então, assim... mercado tem. Só basta a gente adaptar e achar esse ponto, né? Eu vou fazer uma volta ao passado aqui, me fez lembrar aqui a época da Movelar, né? Tinha uma Movelar, na ocasião, ela desenvolveu alguns produtos para atender os mercados externos, né? Infelizmente, não conseguiu romper, teve os seus problemas internos. Mas, na ocasião, já se enxergava que existia... Mas eu também acredito, né, não sei dos assuntos tão profundos, mas que antes deveria ser um pouco mais complicado. Hoje, eu acho que como se abriu um pouco mais o mercado, né, talvez tenha mais caminhos de fazer hoje de uma forma mais rápida e menos custosa. Né? A questão da Movelar em si foi uma perda para o mercado, de forma geral, não só para o polo aqui. A Movelar tinha 40 e poucos anos, eu acho já. Então, assim, foi uma perda grande. Só que, cara, lá atrás era difícil, tinha os caminhos. Agora, o difícil de agora, assim, não é talvez acessar os mercados. É achar o equilíbrio do... Tipo assim, pô, eu já estou brigando lá por causa de mix. Minha produção está patinando. Eu vou abrir mais mix. Então, é achar isso aqui, porque, assim, mercado, cara...
nós concorremos com o mundo. Com o mundo. Né? Hoje, a competição é global hoje. Tem fábrica na China, igual eu estava falando aqui, tem fábrica na Índia, tem fábrica em qualquer canto. Então, assim, essa questão de estrutural também ajuda, influencia na questão de competitividade, né? Então, assim, o acesso ao mercado externo hoje é mais fácil, mas o equilíbrio do cara produzir, ter ali a disponibilidade, vou fazer essa linha, vou para o mercado, igual ele faz aqui, vou fazer um catálogo, vou para o mercado, ou eu estou disposto a fazer diferenciação para o cara aqui, um produto um pouquinho diferente, essas coisas. Então, assim, a dificuldade tem, mas é mais fácil que lá atrás. E eu acho que hoje, acredito, está mais nesse entendimento do empresário acessar esses mercados. Sim. E a gente tinha comentado anteriormente, eu tenho visto, né, alguns movimentos de indústrias, e você até comentou anteriormente do canal direto. Uhum. Eu sou um dos que acredito que o mercado do e-commerce ele vai detonar, e eu concordo contigo, deixei para falar isso agora. Sim. Eu acho que o varejo vai tomar porrada, tá? Para mim vai ser pouco, não, vai ser muito. Sim. Então, e a gente percebe alguns movimentos de indústria já se pensando em criar o canal direto entre indústria e consumidor final. Já é uma realidade isso aqui para a nossa região, para o polo da região? O que você acha sobre isso? E você acha que é tendencioso também na nossa região que isso aconteça? Tá. Jefinho, igual eu falei assim, o varejo em si ele vai passar por uma transformação pesada, né? Um pouco diferente. Eu acredito que vai haver um equilíbrio. O online, vou falar pela minha empresa. Hoje eu vendo e faturo 20% do meu faturamento são para empresas que trabalham no online, né? E outras do polo também têm a mesma dinâmica. Porém, assim, a loja física em si, eu acredito que não acabe. Não acaba. Nunca. E assim, vai ficar quantos por cento, Vitor? Eu não tenho como te afirmar isso, porque depende muito do formato de geração que vem, como que o consumidor vai, né? Mas assim, eu acredito, uma visão assim, dando um chute, 60 física, 40 online. Dando chute aqui, tá? Eu tô vendo a realidade que a gente tem hoje. Hoje está falando do seu ponto de vista. Isso. Aí, a questão é o seguinte, o movimento da indústria acessar o consumidor tem acontecido em vários polos pelo Brasil. Alguns mais fortes, outros médios e outros começando. Aqui ainda em Linhares, a gente não tem pouco, vamos falar assim, bem pouquinho, está engateando. Alguma indústria ou outra que está lá beliscando aqui esse mercado. É uma tendência, só que a gente falou de logística aqui, né? O online, o maior problema é a avaria de produto. Então, aí que está o ponto da empresa poder acessar mais isso e querer ir para o mercado. Porque é um outro negócio. Você tem que ter gente aqui, é outro negócio. Indústria é uma coisa, o online, o e-commerce ali vai ser outra. E aí que está o ponto. Para você não ter tanta avaria de logística e produto, porque eu falei, produto, por exemplo, um tampo de mesa hoje, ele pesa 50 quilos, 45 quilos. Logística, o cara na última perna, não estou dizendo o caminhão que sai aqui, vai para o depósito de São Paulo, aí depósito de São Paulo faz transbordo, aquele cara que pega a última perna, né, o last mile que chama ali, fazer a entrega de um tampo desse no apartamento. Ele quer pegar sozinho. Primeira coisa que ele vai fazer, solta o tampo no chão, aí avaria, aconteceu o problema e toda essa experiência do consumidor, né? Tem muitas empresas do online que têm buscado falar, você tem que melhorar a sua embalagem, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas e o custo? Eu melhoro a embalagem, eu boto um isopor, eu boto cantonete de papelão rígido, eu boto caixa de MDF se for necessário, mas é o custo-benefício, custo-equilíbrio, o equilíbrio sempre que eu falo. Então, assim, e o próprio consumidor, ele não vai enxergar que o produto está custando, sei lá, mais 150 pau por causa da embalagem. Então, esse é o ponto que eu acredito que, assim, vai ter uma migração e essa migração vai partir ou vai acelerar mais ou vai ter esse equilíbrio que eu comentei aqui a partir do momento que a logística for melhor.
A logística hoje, no online principalmente, não só no online, na física também. O cara vai fazer a entrega para o consumidor, tem cara que entrega de qualquer jeito. Então, assim, esse equilíbrio, assim, o mercado em geral, ele tem que... A logística, o custo, ele tem que se conversar, porque a avaria hoje no online... Para o cara acelerar no online, ele tem que estar disposto ali à questão de avaria e estar bem ciente dessa questão, entendeu? É, claro que quando você trata de imóveis, você tem diversos produtos, né? Talvez uns podem ser que tenham mais dificuldade, mas às vezes coisas que são menores, Sim. talvez O volume único, né? o volume único Sim. pode ser que tenha realmente uma facilidade melhor, né? Uhum. Falando de comportamento de consumidor, né? Do produto que se tinha no passado, vamos falar em 20 anos atrás, que se produzia, e hoje, você tem percebido que tem mudado o comportamento de compra do consumidor, principalmente para essa nova geração que vive mais com os pais, que tem... está mais nessa vibe de usar, de não adquirir, né? Como é que você tem percebido? Tem entrado, tem dado conflito? Porque fica assim, você falou do tripé, comercial, designer e o cara da produção. Sim. E, geralmente, quem é que está ali na ponta do comercial vendo o que pede é o comercial. Essa como é que visão, está esse ângulo aí? Fala essa pra mim, visão, Jefinho, é o seguinte, cara. Eu vejo que tem mudado a cada dia. Cada dia. Por exemplo, vamos falar de uma mesa de jantar. Antigamente você fazia uma mesa com uma base central, botava as cadeiras e acabou. Tampinha ali, bora. Agora sim, a cadeira que não encaixa debaixo da base enquanto ela não está usando, já é um ponto pesado. Estou citando, começando da mudança de produto para entrar nos novos materiais. Olha a nossa mesa né? aqui, que o pé está apertando aqui embaixo. E outra coisa. Aí, cara, assim, eu vejo que ainda mais, eu não sei precisar assim, 5, 10, sei lá, nos próximos 5 a 10 anos... Daqui a 10 anos, quando você estiver assistindo o podcast, você fala assim, tá vendo? Eu já falei. Por isso que é bom. Por isso que eu falo que o pessoal grava o podcast, que lá na frente você vai falar, eu já sabia, eu falava. Assim, na minha visão, de 5 a 10 anos, você vai ver mais mobiliário em impressora 3D, usando materiais renováveis. Isso é minha visão, tá? É diferente da visão do meu pai, por exemplo. A gente está lá numa dinâmica de começar a buscar alguma coisa, mas assim, é a minha visão que daqui 5 a 10 anos, não estou dizendo que vai estar absurdamente, mas você vai começar a ver uma cadeira com impressora 3D usando, pegar o plástico que está aí, essa economia circular que tanto tu fala, essas questões ESG que a gente tanto fala. E também é uma realidade, né, cara? A gente está vendo o que está acontecendo aí no mundo, né? Vamos pegar o exemplo do Rio Grande do Sul lá. O que é aquilo? É ação do homem? É ação só do homem? É o quê? Entendeu? Então, assim, eu acredito que essa geração, dentro das coisas... Nessa geração também, a gente está falando, parece velho pra caramba, Jeff. Não, mas essa que é isso. É porque a sua idade... Eu sempre falo assim, tem pessoas que têm idade cronológica e outros têm emocional. No seu caso, o seu emocional é muito grande. Você está lá na frente, é muito tempo vivido já com as pessoas mais experientes. Isso passa pra gente, pô. Aí o seguinte, cara, as pessoas vão começar a olhar mais para isso. Vão começar. Por exemplo, uma cadeira que eu posso imprimir na impressora 3D, ele te dá uma leveza e uma firmeza igual um MDF, uma madeira. E o peso, não? O transporte? Sim, diminui transporte, diminui questão de impacto de caminhão, sei lá. Então, assim, eu posso estar viajando aqui. Né? Não, mas é uma viajar mesmo. Uma viagem, mas assim, eu tenho essa visão e acredito muito. Agora, o momento que vai acontecer, essa virada de chave, depende muito do perfil do empresário, onde ele vai investir, onde ele vai tentar isso aí, entendeu? E também da realidade aí do varejo que a gente está falando, do mercado em si. Essas mudanças vão ser gradativas aí, ano a ano, vai aparecer coisas... A minha visão sobre essa questão de tendência, é por aí. Tem muitos móveis que são desmontáveis, que são multiversáteis. Né? Berço, principalmente, você faz berço, faz cama, depois faz, sei lá, faz 3, 4 produtos. 4 funções numa só, né? Justamente é a versatilidade mobiliária que a gente fala, né? Você falou do fator climático e tinha até
lembrei de um conteúdo aqui que eu tinha lançado, mas não anotei. Esses últimos 6 meses, se eu não me engano, 6, 8 meses, tivemos 3 incidentes, né? O primeiro, acho que foi a Cacau Show, que pegou fogo, depois teve a placas, e até você teve um pequeno incidente, muito pequenininho, lá. né? Sim, bem pequeno, nas devidas proporções. Sim. Você acha que isso está ligado ao fator temperatura? Cara, nos 3 pontos aí, o da placas, acredito que mais. Da Cacau Show, não posso afirmar, sou mas técnico, claro. não sou, também acredito que não interfira. No meu caso, também não. Então, assim, acredito que a temperatura ajude a acelerar algum processo devido a uma centelha, alguma coisa, mas que foi o fator principal, acredito que não. Na placas, talvez sim, por causa do pátio que fica de resíduo, né, junto com a madeira. Então, um espelho que seja pode dar problema, igual uma beirada de pista. Então, assim, eu não posso afirmar que foi. Mas na placas eu vejo uma temperatura influenciando mais do que no meu caso e no caso da... Porque a gente entra nessa coincidência porque foi num período muito curto e nós estamos vivendo um clima acima desde outubro. Sim. Né, até agora, meados de hoje, deu 35 graus. Nós estamos falando de metade de maio, que não é normal, né? Sim. Então... as empresas em si, Jafim, a gente tem falado que tem que olhar para a qualidade do trabalhador, tem feito isso. Por exemplo, várias empresas aqui de Linhares trocaram as telhas, que eram telhas antigas ainda, de galpões antigos, por telha anti-chama e telha térmica, que é aquela sanduíche, né? Com isopor, coisa de ruim. Reduz 10, 15% a temperatura dentro da empresa. E se tiver um caso, ajuda também, porque ela é anti-chama. Então, assim, é o que eu falei aqui. O consumidor e a gente, se como... aqui, nesse mundo que a gente vive, estamos aqui de passagem, mas vivemos aqui, vai começar a olhar mais para isso. Então, essa tendência, o empresário tem que ficar ligado. Né? De economia circular, de versatilidade, e aí por diante. E falando de matriz energética, vocês têm desenvolvido algo diferente para as questões do consumo de energia solar, essa compra de energia no varejo, tem feito Mercado Livre, tem utilizado geradores, como é que anda isso aí? As indústrias em si, não só aqui, né, mas pelo mundo e pelo país aí, tem utilizado o Mercado Livre. O Mercado Livre nada mais tem um cara gerador, que geralmente é de energias renováveis, placa, questão do gás, enfim, são de energias renováveis. Porém, então, assim, se você olhar, a indústria já usa energia renovável. Mas tem empresas o seguinte, a placa, ela era um custo-benefício longo, payback longo, para você, o tanto de consumo que uma indústria de imóveis tem, exemplo. Só que já tem indústria em Linhares que está com placas. E tem avaliado isso com mais frequência, né? Então, assim, a placa ela vem reduzindo o investimento, né? O retorno desse investimento ele tem se reduzido, que era 10, 12 anos atrás, já vem caindo para 8, em alguns casos, né? Então, assim, matriz energética e energia renovável, acho que tem que estar na pauta de qualquer empresário aí que seja, tem que olhar para isso, porque influencia no negócio dele. Custo, né? Principalmente, por exemplo, vamos falar, na sua casa, você tem placa. Sim. Se você não tivesse placa, você estava pagando quanto de energia? Você faz a conta. Faz a conta. Então, assim, tem que olhar para isso. Então, um exemplo prático que a gente está falando aqui é a questão do briquete que eu falei. A gente está montando uma empresa para tirar todo o resíduo, agregar valor e vender com uma matriz energética. Para quê? Caldeira e outras coisas. E aí você entra numa economia circular, que a gente vem falando aqui agora, os 3 pontos aí a gente vem falando, entendeu? E falando um pouquinho de produção aqui, a nossa região sempre foi, me corrija se eu estiver enganado, o grande produto de início foi roupeiro. Capelinho, né? e capelão. É isso aí. Como que está isso hoje? Hoje as empresas, eu sei que você a gente conversa em alguns momentos e eu sei que vocês, assim, de modo geral, têm tentado trabalhar com outros mix de produtos, cadeiras, uma linha melhor. Sim. Mas a maioria ainda se mantém ainda nessa linha de roupeiro? Não.
a visão do capelão e capelinha, a Cimol começou fazendo e a maioria das empresas, né? Capelão e capelinha, era MDF com lâmina de sucupira e macanaíba na época. E o que acontece, o Jefinho? Com essa questão tecnológica, quando o pessoal foi lá ver uma linha de UV, né, lá atrás, que começou a pintar o MDF, aí veio o MDF, isso vem mudado. Então, assim, roupeiro em si, depois que a Movelar veio a sair do mercado, hoje em Linhares você tem 3 empresas que fazem roupeiro. 3? 3. Aí depois você tem 2 empresas que fazem berço e fazem móveis infantis, cômoda e roupeirinho e outras coisas. Aí você tem 2, 3 empresas que faz cozinha, armário de cozinha e outras coisas. Aí você tem empresa que faz painel de televisão e outras coisas. Aí você tem empresa que faz sala de jantar, mesa, cadeira e complemento, que é menos. Hoje, aqui, a nível aí nacional, é só a Cimol que faz. Tem outras a nível estadual que faz aqui em Linhares, mas na linha de madeira. Aí, móveis em madeira. Marceneiro faz os projetos, aí a gente tem boas marcenarias, né? Mas, por exemplo, madeira, hoje quem trabalha, acho que é 2 ou 3 empresas. Entendeu? Então, assim, com as tendências de mercado, com as mudanças de mercado, cada empresário foi se adaptando e foi nichando. Foi achando a sua fatia do bolo aí no mercado. Então, acontece isso aí hoje. Entendi. E o que você espera do futuro do segmento? Futuro do segmento. O que vocês pensam aí, cara? Então, Jefinho, foi o que eu falei. O empresário que tiver essa ciência de achar o equilíbrio ali, do ser mais produtivo, com todas essas mudanças que a gente falou aqui de mercado, eu acredito que ele vai perpetuar por muito tempo, né? Então, assim, sempre estar antenado. O polo veio, eu falo polo às empresas, né? Ele vem se adaptando, investindo cada dia mais. No último ano, nos últimos 2 anos, as empresas investiram pesado. Eu já até fiz comentários sobre isso. Então, assim, esse investimento é o quê? Estando de acordo com o mercado, estando com a sua fábrica preparada para acessar mercado, estando com sua produção bem equilibrada para você ter um custo efetivo ali, poder acessar alguns mercados que você não acessa, buscar novos agentes, estar aberto a conversar com o mercado, ouvir, eu preciso de uma demanda assim, porque tem empresário que não quer nem ouvir, né? Eu estou com a minha produção e acabou. Então, assim, futuro, cara, tem muita mudança para vir, bastante, acredito, com essas IA da vida aí. Acho que tem IA que vai... Tem aqui para te perguntar aqui, tem, pô. Então eu tô antecipando aí. Não, já. Mas, assim, tem muita coisa para mudar, Jefinho. E futuro, cara, eu acredito assim, o cara tá ligado nesse desenvolvimento da sua empresa e ficando aberto. As IA da vida... Porque daqui, colaboradores da vida. Vocês já estão utilizando a IA para desenvolvimento de produto? Já estão colocando lá dentro da... Cara, ainda não. Desenvolvimento de IA para fazer produto ainda não. Ainda não. Bom, que eu saiba, ninguém me falou da indústria ainda não. Aqui, nossa, não. Tinha aqui, né? Até perguntando, né, Alex? Pô, vou perguntar sobre IA, porque tudo que te perguntar cara, aqui, então, bicho. Eu uso uma IA no meu telefone, que o cara manda um áudio para mim, e como eu tenho reunião direta, a IA transcreve o áudio do cara. Aí os caras falam, rapaz, meu telefone tá com problema. O pessoal assustado. Não, cara, é um aplicativo que eu uso aqui para me ajudar nisso. Então, assim, isso, o cara tá aberto a essas coisas. A Samsung agora desenvolveu, né? O Samsung que você utiliza... Você fala em português ou você já fala com a pessoa simultaneamente na língua que ela escolher e assim vice-versa. Então, a gente tem que estar aberto a isso. Mas então, claro. O que eu vejo aí estar aberto a essas mudanças, estar bem antenado e achar o equilíbrio, que é o equilíbrio. Produção não tem jeito, indústria. É equilíbrio, custo-benefício. E aí você vai. E agora aqui, Victor, chegamos aqui nos finalmente, depois de 1 hora e cacetada, mas tem uma perguntinha assim... Antes de liberar o fechamento para você aqui, se você tivesse que começar um outro negócio, o que você começaria? Outro negócio? Que não seja o que você faz ali. Talvez já até começou e eu não sei, né?
Não necessariamente ainda não. Esse mundo de empresário, que você olha assim, porque quem sabe, depende do que você falar, eu sou seu sócio, não tem problema não. Então, Jefinho, eu tenho pensado muito nessa questão de economia circular, tá? E o cara que é industrial, eles pensam em produzir alguma coisa para vender, né? Tino comercial e industrial. Então, assim, eu tenho olhado muito para a questão de economia circular. Então, móveis em 3D é uma coisa que me chama atenção. Falo móveis, mas, por exemplo, posso vender acessórios, impressora, porque a gente volta na questão da mão de obra. Impressora, você vai dar o material para ela e ela vai... Você vai usar IA para você fazer o desenho. Aí o futuro a gente vai adaptando, né? Então, e vai adequando o equilíbrio ali de tentar um novo negócio, alguma coisa. Mas, assim, a questão dessa economia circular, de forma geral, me chama muita atenção. Então, assim, se eu fosse montar alguma coisa para frente, essa questão de economia circular é o ponto que me chama mais atenção hoje, né? Atualmente ali eu tenho ganhado algum tempo estudando algumas coisas, né? Então, por exemplo, o evento ESG que a gente está fazendo no Sindimol amanhã vai ser um evento muito bom. Estou lá com mais de 100 pessoas já confirmadas. Então, é para falar sobre isso. Olha, tudo que tem, ESG é muito amplo, né? E traz para a prática. Vamos fazer negócio, vamos fazer, sei lá, produto, eu não sei. Então, assim, a economia circular tem me chamado muita atenção. Eu tenho estudado um pouco mais. Então, se eu fosse montar alguma coisa hoje, eu acredito que seria Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Então... Por aí. Vitinho, queria deixar agora a palavra para você fazer as suas considerações finais. Pode usar o microfone assim, eu não vou te perguntar mais nada hoje. Eu te perguntei pra caramba, foram 20 e tantas perguntas aqui, fora as que foram aparecendo. Tranquilo. Mas o podcast daí, ficar bem à vontade, você pode perceber que não tem... É muito leve e a gente tenta levar assunto que seja pertinente à nossa comunidade que nos segue aí. Beleza. Jefim, mais uma vez agradecer aí a oportunidade de falar do nosso setor. Igual eu falei, a indústria ela tem que ser mais vista pela população, né? Porque é a nossa base aqui, né? Para trabalho, para tudo, né? O desenvolvimento da nossa cidade. Então, assim, deixo o Sindimol de portas abertas a conversar, a trocar ideia, tudo que for para ajudar na evolução da nossa cidade e no nosso setor, principalmente setor produtivo, eu estou à disposição sempre. E mais uma vez, obrigado e estamos aí na prática. Isso aí, Vitinho. Olha só, o que eu tenho para falar é puro e verdadeiro, irmão. Eu acho que eu já estou no varejo, eu tenho falado sempre, 27 anos que eu já atuo também, então, trabalhando, contato, relacionamento, e já tenho grandes amigos dentro da indústria moveleira, conheço muita gente dentro do Sindimol, e eu sei da importância e da relevância dela no passado, porque quando Linhares não tinha essa quantidade de pujança de empresa, ela segurou muitas ondas aí no passado. Sim. Teve uma relevância muito importante para Linhares, ao ponto de ser reconhecida como a cidade dos móveis. Sim. Até hoje, né, no nosso estado, ela é reconhecida. Então, tem que tirar o chapéu para toda a geração que está passando o bastão. A gente precisa reconhecer que eles tiveram uma relevância, uma importância muito grande para Linhares. A gente sabe da importância social que o Sindimol, junto com a FEMOL, desenvolve para Linhares. Tem que lembrar também das esposas, né? Sim. De vocês que participam. Trabalho espetacular. Eu que agradeço em nome do Na Prática, de poder estar compartilhando, né, esse momento com vocês. E vai estar sempre aberto. O que vocês precisarem da gente está aqui para... Vai ter os cortes depois, se você divulga. Sim. E para mim, ainda mais você que é um amigo meu, tenho uma admiração um pouco grande de você pelo seu caráter, pela sua dedicação, né, pelo seu comprometimento. E é isso aí. Falar nada de mais do que na prática aí. Beleza? Beleza. Valeu, galera. Hoje, falamos com esse cara aqui, ó, Vitor Guidini. Foi top. Na prática aqui não tem lero-lero. Valeu. Até mais.